webinar, a gente programado para esse ano aqui mais outros 23. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que lá vocês vão acessar todos os calendários, né, dos webinars que nós vamos publicar esse ano e acompanhar aí, né, e poder crescer um pouco mais, aprender um pouco mais com esses convidados que a gente traz aqui, que nos ajudam a tornar a nossa cadeia mais eficiente e mais próspera. Hoje, pessoal, nós vamos falar de homologação de fornecedores. Então, nós temos aqui uma convidada super especial, que é a Lígia Malta, especialista nesse tema. A Lígia é engenheira de alimentos, pós-graduada em gestão da qualidade em indústria de alimentos, medicamentos cosméticos, é auditora, consultora de vários protocolos aí do setor e tem mais de 20 anos de experiência em segurança de alimento. Então, Lígia, seja muito bem-vinda, né? Dá o tom da Boa sua voz tarde. aqui para a gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhar aí um pouco sobre homologação de fornecedores, que é sempre um grande desafio na indústria de alimentos, né? Legal, obrigado, Lígia. É um prazer nosso aqui contar com a tua experiência e, e todo esse conhecimento para compartilhar aqui conosco. Pessoal, antes de a gente começar aqui a apresentação, eu queria dar alguns recadinhos da paróquia aqui. O primeiro é uma novidade que a gente tem esse ano, foi recém-lançado a nossa parceria o nosso programa, né, de parceria, que é o Indique Ganhe. Com ele vocês podem se registrar lá no site da Paripasso. Se vocês entrarem agora no site da Paripasso, já vai ter um banner lá em cima, onde vocês podem se inscrever nesse nosso programa, e a partir dele vocês podem indicar indústrias, empresas que podem ter interesse nas nossas soluções e, com isso, ganhar uma participação desse processo comercial, né? Além do que oferecer para esse indicado um desconto especial. Então, entrem lá no site, deem uma olhada lá na nossa programação, se inscrevam. É uma grande oportunidade de vocês também já começarem o ano aí fazendo uma receita extra. Sobre um pouquinho da dinâmica aqui do nosso webinar hoje, tá, pessoal? A Lígia preparou um super material aqui para a gente, com várias etapas, né? O nosso objetivo hoje é dar aqui a condição para que vocês saiam daqui fazendo, né, o processo, ou iniciando o processo de homologação de fornecedores de vocês. Então, a Lígia preparou um grande material aqui, e quem ficar até o final da nossa jornada vai receber também um brinde que ela preparou, um material rico que vocês vão poder baixar e já vão começar a fazer homologação de fornecedores a partir de amanhã na indústria de vocês, tá? No negócio de vocês. Então, fiquem aí até o final para poder acessar esse material aqui. Outros recados da paróquia. Vocês vão ver aqui um link na própria ferramenta do Zoom, de Q&A, né? QIA, onde vocês podem fazer perguntas e a gente vai tentar responder aqui também. A melhor pergunta de hoje, eu não combinei isso com a equipe de marketing, mas vai ganhar um treinamento lá na nossa academia da Paripasso. Então, quem fizer a melhor pergunta hoje, a gente vai ter um treinamento lá, e vocês podem acessar também. Lá tem muito conteúdo rico. Vocês podem, muitos conteúdos gratuitos lá que vocês podem usar para aprender um pouco mais, para desenvolver. O nosso propósito aqui é desenvolver a cadeia, né? Preparar e tornar essa cadeia de alimentos mais próspera, e a gente conta com vocês aí que estão agentes da cadeia, né? E podem acessar esses conteúdos para cada vez fornecerem para a nossa cadeia mais conhecimento, mais tecnologia, mais inovação e mais prosperidade. Então, acessem lá o nosso site, acessem a nossa academia, tem muito conteúdo legal lá, e quem fizer a melhor pergunta hoje vai receber um curso lá da nossa academia. Como é que vai funcionar a dinâmica hoje, pessoal? Vocês podem se manifestar aqui no chat. Se forem perguntas, usem aqui se for perguntas, o Q e comercial A, né, Q&A, para que a gente já tenha visibilidade dessas perguntas de vocês. E nós vamos passar aqui uma apresentação que a Lígia montou, e ao longo dessa apresentação nós vamos
soltando algumas perguntas que a gente já preparou aqui, que são interessantes para a gente começar a desvendar um pouco mais desse processo de homologação de fornecedores e conseguir crescer junto, aprendendo junto com a Lígia aqui todo o conhecimento que ela tem para nos trazer. Então, essa é a dinâmica. Qualquer coisa, se manifestem ali no chat, nossa equipe está acompanhando. E, Lígia, dou a palavra aí para você iniciar a tua explanação para a gente. Muito obrigado de novo, pessoal, pela audiência e também a Lígia aqui pelo conteúdo que vai compartilhar conosco. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo que está participando, né? A gente falar um pouquinho hoje sobre homologação de fornecedores. É sempre um tema de bastante discussão dentro da indústria, né? E um tema que também demanda muito tempo para a indústria conseguir fazer essa homologação. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho, né? O que é uma homologação de fornecedor, né? Então, a homologação de fornecedor é um processo de avaliação. Você vai entender o que o seu fornecedor tem, você vai avaliar o que ele tem e vai aprovar ou não aquilo que ele tem para te oferecer, né? E fazer o monitoramento depois dessa aprovação. E você faz essa avaliação tanto dos seus fornecedores de matéria-prima, de insumos, de aditivos, de embalagem, e também faz essa avaliação para os prestadores de serviço, porque tem muita empresa que esquece dos prestadores de serviço. E eles também são os seus fornecedores, né? Então, eles também têm impacto na indústria, ele tem impacto no seu produto final, e às vezes tem um impacto grande, significativo, como controle de pragas, como uma manutenção terceirizada, um processo de higienização terceirizado. Então, são prestadores de serviço que têm um impacto direto no seu produto final, e às vezes eles acabam sendo esquecidos no processo de homologação, né? Então, essa avaliação ela tem que ser feita em todos os fornecedores que a empresa tem, né? E por quê? Qual que é o objetivo dessa homologação, dessa avaliação de fornecedor, né? É garantir que o seu fornecedor atenda os requisitos que você tem dentro da sua empresa, né? Então, eu tenho uma especificação técnica de produto acabado, que para chegar nessa especificação eu tenho que ter uma matéria-prima com uma especificação X, eu tenho que ter um pH de 7 a 8, eu tenho que ter um teor de açúcar, um BRICS determinado. Então, essa empresa que está me vendendo, ela sabe dessa minha necessidade, né? Então, você faz, o objetivo é justamente isso, ter os requisitos de qualidade atendidos, os requisitos de segurança de alimentos atendidos. Então, essa empresa não vai trazer nenhum problema para mim, essa empresa não vai trazer nenhum perigo físico, químico ou biológico para dentro do meu processo, né? O custo dessa matéria-prima está dentro do valor de mercado, é mais caro, é mais barato, isso o meu custo final do produto comporta ou não, né? O prazo de entrega é assim, eu preciso ter um estoque gigante de matéria-prima ou eu consigo trabalhar com prazos de entrega, né, acordados e não precisar ter um estoque parado ali dentro da minha empresa. Então, o objetivo é que a empresa funcione da melhor forma possível, com o menor custo, com os menores, com os processos mais otimizados e que a matéria-prima já venha praticamente pronta para que eu não precise fazer reprocessos, para que eu não tenha que fazer correções dentro da indústria. Então, realmente, é melhorar o meu processo interno, né? Esse que é o objetivo principal. E tendo tudo isso, eu evito recall, eu evito não conformidades, eu consigo trabalhar com os processos de uma forma mais, vamos dizer assim, normais, né, dentro dos níveis de normalidade e evito as não conformidades que podem até gerar um recall. Então, a gente sabe que existem algumas falhas de fornecedores que a gente não pega internamente dentro da empresa e isso pode ir para o mercado. E aí a dor de cabeça ela é muito grande, né? Então, a gente tem aí um exemplo de 2022, dentro da indústria de pet food, que tiveram um problema com a matéria-prima de propileno glicol, receberam como propileno glicol, usaram como propileno glicol e, na verdade, a matéria-prima tinha sido informada de forma errada e não era esse produto. E aí fizeram recall e não foi uma ou duas empresas, né? Então, foram muitas empresas que tiveram que fazer um recall por uma falha de fornecedor.
Então, isso teve um impacto muito grande. Então, a gente tem que saber de quem a gente compra para poder garantir o nosso produto final, né? Esse que é o grande objetivo, a gente ter a segurança de que a matéria-prima está conforme a nossa especificação para que a gente possa começar a produzir o nosso produto. Lígia, se eu puder te complementar aí também, a gente gravou no ano passado um webinar a respeito de gestão de fornecedores e falou bastante a respeito desse tipo de problema, né? O quanto aquele fornecedor que a gente não consegue, né, de fato, garantir todos os critérios de qualidade pode impactar no negócio, né? E a gente trouxe alguns casos na época, assim como você falou aqui do caso de ração animal, né? A gente teve cenários, vocês devem ter visto aí no ano passado, né, de alguns fornecedores de produtos alimentares também, associados à mão de obra escrava, né, ainda que sejam quarteirizados, mas isso impacta na imagem do negócio, né? A gente viu também alguns casos que são catastróficos, né, como o caso da Tanaka, lá, da Takata, na verdade, que eram os airbags, né, que acabaram por uma questão de não gestão desse fornecedor terceirizado, a empresa simplesmente foi à falência, porque o custo da reposição dos airbags era tão grande que a empresa não deu conta, basicamente, né? A Boeing teve esse problema, a Volkswagen teve esse problema, então é muito importante, né, a gente ter isso na ponta da língua, literalmente, né? Controlar esse fornecedor como se ele estivesse dentro de casa, né? Porque a evolução do processo industrial, né, acabou, né, criando especialistas, né? Então a gente tem muitas empresas que são especialistas e que fornecem matéria-prima para os nossos negócios, para as nossas linhas de produção. Então é muito importante cuidar desse terceiro que está, de certa forma, fazendo um processo, né, como se estivesse dentro de casa, da forma como a gente cuida dentro de casa, né? Porque senão o risco fica só com a gente, né? Então é muito importante, né? A gente viu lá naquele webinar, aliás, se vocês quiserem acessar, está lá disponível no nosso canal do YouTube também. Marquem lá o sininho para que vocês possam ser alertados todos os conteúdos que saem novos nossos, mas lá vocês podem também fazer um paralelo com esse webinar que a gente está fazendo aqui, porque aqui a gente está falando do nosso ponto de partida, né? Lá a gente já estava falando do dia depois do fornecedor homologado, né? Mas aqui no ponto de partida, todos esses processos, a gente vai conseguir casar bem o que é a homologação de fornecedor e o que acontece depois, né? O que a gente precisa fazer depois. Eu acho que é isso mesmo, André. E assim, você falou bem, trazer para dentro da nossa casa, né, aquilo que não, a gente não fez. Então a gente tem que ter muito cuidado porque a matéria-prima, ela é o start inicial. Se você tiver uma matéria-prima de baixa qualidade, ou você vai ter que gastar muito tempo e dinheiro para deixar ela no padrão que você precisa, ou o seu produto final não vai ter a qualidade que você deseja, né? Então acho que isso é bem importante. E aí, seguindo, quais são os benefícios, né, dessa homologação de fornecedor? O primeiro é garantir a qualidade do produto, né? Então, se você tem uma especificação técnica de matéria-prima, você busca no mercado um fornecedor que atende a essa especificação técnica de matéria-prima, você já tem um fornecedor confiável que vai garantir o seu produto acabado. Então, aqui eu falo muito assim, eu exporto um produto, um sal temperado, não sei como. A nossa legislação fala que você tem que ter um teor de iodo de 0,15. Só que lá no Paraguai o teor mínimo de iodo é 0,20. Então, se eu for comprar um sal qualquer no Brasil, ele vai vir com iodo de 0,15. Quando eu for exportar, esse produto vai ser barrado. Por quê? Porque não tem o teor correto do país para onde eu estou liberando. Então, ter a especificação técnica e dizer assim, fornecedor, não basta você seguir a legislação nacional. Eu preciso que o meu sal venha com teor de iodo de no mínimo 0,20, porque eu vou exportar. Então, essa garantia de qualidade, ela tem que ser acordada através das especificações técnicas, né, para que você garanta que o seu produto vai sair com aquela qualidade que você espera. Né? A conformidade regulatória também é outro, né, benefício. Você saber que a empresa existe, que ela está regulamentada, que ela segue todas as legislações nacionais e legislações de importação, caso seja algum produto, né, de importação ou de exportação. Porque às vezes você chega para ver a empresa não tinha VCB e pegou fogo.
Ah, a empresa que eu estava comprando, eu vou entrar na justiça, ela estava com o CNPJ cancelado. Ah, ela não tinha licença de funcionamento. Então, às vezes, né, durante as auditorias, a gente se depara com empresas que não estão nem regulamentadas. E aí você quer exigir dela um produto de qualidade, né? Você faz um recall e daí você não tem respaldo do seu fornecedor. Então, você precisa primeiro entender, essa empresa ela é legal, ela segue todos os requisitos, né? Ela está dentro da conformidade. Então, é uma avaliação que é muito importante da gente fazer e é um benefício que a gente tem no momento da homologação que a gente consegue enxergar, né, se a empresa realmente segue toda a parte regulatória. Reduzir o risco de recall. Então, a partir do momento que você compra, né, uma matéria-prima, você compra um insumo ou uma embalagem, né, de um fornecedor que está homologado, que é teu parceiro comercial, você reduz o seu risco de recall, porque você já sabe que aquela matéria-prima que está entrando está em conformidade. E aí você só precisa gerenciar o seu processo interno, né? Você não tem aquele risco de vir algum produto com pedra, com um pedaço de plástico, com uma contaminação microbiológica, que depois vai ter que te levar para fazer um recolhimento de produto e ter um gasto financeiro e a marca também, né, do seu produto vai ser impactada. Cadeia de suprimentos mais eficiente, né? Então, quando você tem um fornecedor homologado, você começa a ter um parceiro do seu lado. Então, ele vai conseguir agendar melhor as entregas para você, ele sabe que você vai ter uma constância de compra, então, ele consegue se programar e se planejar para te entregar no dia correto, no horário correto, então você não precisa ter aquele estoque enorme, você reduz a sua janela de entregas, então, você tem uma cadeia de suprimentos muito mais eficiente do que você fazer um pedido esporádico, aí ele coloca outros na frente da entrega, era para você receber 7 da manhã, você vai receber 7 da noite, né? Então, quando você faz a homologação, você passa a ter um parceiro ao seu lado. Outro benefício é em relação à segurança de alimentos, né? Então, os fornecedores, eles vão cumprir com todos os requisitos de segurança de alimentos e assim eles conseguem reduzir os riscos de contaminação física, química, microbiológica, né? Você vai saber que ele usa uma água que realmente é potável, uma matéria-prima que não tem risco, ele tem um detector de metal, então você não vai receber nenhum produto que possa contaminar depois o seu produto final, né? Então, você tem essa garantia, porque você vai avaliar todos esses requisitos durante a homologação e vai confirmar que ele segue as regras de segurança de alimentos. E matéria-prima de melhor qualidade, né? Então, se você tem uma matéria-prima que é exatamente aquilo que você especificou para o fornecedor, você tem o resultado de um produto superior, né? Então, se você acorda com ele que você quer embalagens de 25 quilos, porque você não vai nem precisar pesar. Então, já otimiza o seu processo, você já elimina uma etapa do seu processo, que é a pesagem, porque aquele produto já vem na quantidade que eu preciso para cada batelada. Meu funcionário só vai lá, matéria-prima de qualidade, no peso correto, eu abro a embalagem e coloco dentro do meu tanque, né? Então, essa matéria-prima, ela está dentro daquilo que eu estava esperando. Então, aqui tem, né, alguns benefícios que a homologação de fornecedor traz para a indústria de alimentos e também de medicamentos, e de cosméticos e de exames sanitários, né? A gente fala muito da indústria de alimentos, mas para todas as empresas a homologação de fornecedor é um requisito muito importante. Lígia, eu queria já abrir aqui com uma primeira pergunta, e eu vou talvez até antecipar aqui da próxima, antes de olhar os passos, porque já uma parte mais polêmica, né? Essa questão da relação da homologação de fornecedor, especialmente com os compradores, né? Com a área comercial. Pessoal que ainda não tem um processo aqui vai ter que sentar uma hora com compradores e estabelecer um processo, né? E às vezes isso põe até um ponto de risco o negócio, porque o comprador sempre vai estar naquela ótica mais de abastecimento, que eu não posso ficar sem o melhor preço, né? Tem toda uma dinâmica de equilíbrio aqui, né? Na tua experiência, como que é uma boa abordagem para a gente sentar e alinhar com o comercial, né? Com a área de compras, para garantir, né, todos esses aspectos aqui
que são benefícios para a indústria, mas também equilibrar esse aspecto de negociar ao lado da área de compras? Essa é uma pergunta bem interessante aí, né? Eu sempre falo que homologação de fornecedor não é da área de qualidade, ela é multidisciplinar, ela tem que envolver a empresa inteira, né? Pode ser que a área de qualidade ela consiga gerenciar esse processo de homologação, mas quem faz é a área de compras. A área de compras ela tem que saber quem são os fornecedores que estão, né, na região que pode me atender. Eles estão com um preço dentro do mercado, né, dentro da faixa de mercado. Então, eu não vou comprar do mais barato, porque sempre o mais barato ninguém faz milagre, então sempre vai ter algo, né, que não está muito legal aí. Então, as duas áreas precisam primeiro sentar e entender, né, que tipo de matéria-prima que eu quero, qual é o custo que eu posso chegar, né? E estabelecer ali qual é o mínimo, qual é o máximo, quais são os critérios mínimos exigidos para que ele possa entrar dentro dessa avaliação de fornecedor, porque não adianta eu chegar à área de compras e falar assim, não, eu consegui o melhor preço do mundo, né? E a empresa não ter nem a licença sanitária válida. Então, tem que ter uma conversa, uma reunião inicial para começar a fazer uma equipe de homologação de fornecedor, onde tem o pessoal da área de compras, tem que ter o pessoal da área de qualidade e tem que ter o pessoal do recebimento também. Porque quem vai receber essa matéria-prima tem que saber se o fornecedor está homologado, se é essa marca que está homologada, se é esse preço que foi combinado, né? Então tem que ser realmente uma equipe aí multidisciplinar para conseguir fazer um bom gerenciamento de fornecedores. Legal, sempre a conversa é o melhor caminho, né? Então, Exatamente. Tem que atender a todas as áreas, porque a empresa é única, né? Tem que atender preço, tem que atender qualidade, tem que atender prazo de entrega, porque senão a empresa em algum ponto vai falhar, né? Então tem que ser uma equipe aí que consiga gerenciar todos esses três pontos, que é muito importante. E seguindo aqui, então, assim, ok, sabemos que nós temos que homologar o fornecedor, e aí, por onde eu começo, né? O que que eu vou fazer? Então, a gente tem aí a prospecção de fornecedores, tem que ter uma análise de risco desse fornecedor, né? A avaliação documental e legal de todos os produtos, fazer uma autoavaliação, e dependendo do risco que você atrela a esse fornecedor, auditorias presenciais também são importantes, né? Tem empresas que não fazem autoavaliação e auditam todas, tem empresas que não fazem auditoria e fazem autoavaliação, tem empresas que fazem mesclado, então depende muito do risco do teu fornecedor e do quanto você quer garantir a qualidade da sua matéria-prima, né? Então a gente vai falar aí um pouquinho de cada uma dessas etapas, né? Então, a primeira etapa seria a prospecção de fornecedor. Então, você tem que buscar no mercado quais são os fornecedores que eu tenho hoje, né, que conseguem me atender. É fazer aquela listona mesmo, ir lá e buscar, eu tenho fornecedor A, o B, o C, o D, né, e organizar qual a minha necessidade. Eu preciso de um fornecedor que já tenha uma certificação reconhecida pelo GFSI. Opa, então dessa listinha aqui dos 15 que eu fiz, só 5 tem. Ah, eu preciso de um fornecedor que esteja dentro de um raio de 100 quilômetros por causa de frete e de custo. Ah, então esses aqui já estão fora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nós temos quem para nos atender? Quais são as nossas opções no mercado, né? Então, e isso vai muito da área de compras, né? Então, essa primeira etapa é compras que vai atrás, vai ver se tem fornecedor, onde eles estão, né? Então, seria essa primeira etapa aí. E aí, a gente vem para a parte de análise de risco, né? Então, vai trazer todos esses dados que a área de compras vai levantar e a gente vai dizer assim, ó, o que é importante para a gente? Ah, ele tem que ter uma avaliação de risco associada ao fornecedor, ao histórico de conformidade, à complexidade da cadeia, né? Ele tem certificados de FSI, ele não tem certificados de FSI, o volume de compras que eu vou ter com ele é de 1 quilo, é de 1 tonelada, de 10 toneladas, isso vai ter um impacto alto no meu negócio, vai ter um impacto baixo no meu negócio,
né? Então, assim, essa análise de risco, ela é para o meu produto, para a minha empresa. Então, assim, não adianta falar assim, existe uma tabelinha mágica de avaliação de risco. Não, porque cada negócio é um. Então, você tem que montar a sua tabela de análise de risco. O que é importante para mim? Né? É importante que a empresa seja certificada de FSI, então eu vou reduzir muito a quantidade de fornecedores que eu posso ter. Não, ele tem que seguir as normas de FSI, mas ele não precisa ser certificado. Então, eu já abro um pouco mais o meu leque. Então, quem vai te dizer tudo isso é a sua avaliação de risco dentro do seu produto, né? E a gente sempre lembrar que a gente tem que pensar no risco econômico, a gente tem que pensar no risco de qualidade, a gente tem que pensar no risco logístico, né? Não é só risco de segurança de alimentos quando a gente faz a homologação de fornecedor. Né? Existem outros riscos que impactam no nosso negócio. O risco de segurança de alimentos, ele é um deles, né? Então, a gente precisa sempre trabalhar muito com essa avaliação pensando no todo, porque muitas vezes a gente faz a avaliação de risco pensando só em segurança de alimentos e muitas vezes pensando só no risco microbiológico. E a gente não pode pensar nisso, a gente tem que abrir a cabeça. Né? E a gente tem que envolver a equipe multidisciplinar e cada área tem que trazer a sua necessidade para que a gente tenha uma análise robusta, que a gente consiga efetivamente homologar um fornecedor que vai me entregar um produto dentro da especificação que eu solicitei, com a segurança de alimentos que eu quero, com o custo que eu desejo, com a velocidade que eu preciso e que me entregue dentro do prazo. Né? Então, eu acho que esses 5 fatores são muito importantes para se trazer para uma avaliação de análise de risco. Lígia, já aproveitando aqui, tem algumas perguntas associadas a processos mais simples ou algumas empresas que ainda não têm uma área de compras e tudo mais. O que seria o básico de risco, né? Considerando essa questão, né, de risco de segurança alimentar, eu acho que mas esse seria o primeiro critério que a gente teria que olhar, partindo do pressuposto que eu não tenho nada hoje, né? Primeira coisa que eu deveria olhar, depois de conversar com todo mundo, né? Porque tem que combinar o jogo. Depois de conversar com todo mundo, a sua avaliação de risco, eu acho que o primeiro é segurança de alimentos, né? É você ter Legal. certeza que está comprando de um fornecedor que garante que você não vai ter nenhuma pedra no seu feijão, que você não vai ter nenhuma salmonela no seu frango. Eu acho que isso é o critério principal aí. Isso normalmente a gente pode pedir para o fornecedor. Ele tem esse conjunto de análises lá que ele poderia nos prover para evidenciar esse controle que ele tem. Ou a gente teria que Isso. fazer em casa. A gente tem que fazer em casa. A avaliação a Tá. gente tem que fazer em casa. É trazer os nossos fornecedores e dizer assim, ó, o fornecedor A, ele vai me fornecer 300 quilos por mês do produto, ele vai precisar ter, ele tem certificado de FSI, então é um fornecedor ok para mim. Agora, não, na minha análise de risco, ó, a probabilidade de eu ter problema num fornecedor que não tem nenhuma qualificação, ela é alta. Então, eu vou ter que fazer uma avaliação mais criteriosa, eu vou ter que fazer uma auditoria em loco. Então, essa análise de risco é justamente para dizer assim, ó, se é um fornecedor que tem um certificado de FSI, a probabilidade dele me dar problema de segurança de alimentos é baixa. Então, eu vou aceitar o certificado. Eu tenho um fornecedor que não tem nada, ele está começando agora, e ele quer vender o produto dele para mim. Não. Então, a probabilidade de eu ter um problema com ele, ela é alta. Então, ao invés de aceitar um certificado ou uma autodeclaração de que ele está conforme, eu vou lá e vou fazer uma auditoria. Então, é isso que primeiro a empresa tem que avaliar esse fornecedor e olhar para ele e falar assim, ó, ele me atende de que maneira? Né? Então, ele vai ser critério baixo, médio ou alto, e baseado nisso, a gente vai conseguir estabelecer se eu vou querer só uma documental, se eu quero só um certificado de FSI, se eu quero fazer uma auditoria em loco. Né? Então, com essa avaliação de risco, a gente começa a entender quais os documentos que eu vou solicitar para esse fornecedor. Então, fornecedor de baixo risco, ele vai me entregar a licença sanitária.
O fornecedor de médio risco, ele vai me entregar uma autoavaliação e um comprometimento que nos próximos 3 anos ele vai seguir para uma certificação. Ah, não, o de alto risco eu quero uma auditoria todo ano, né? Então, é isso que é importante na avaliação de risco, a gente levantar a classificação do fornecedor. Ótimo. Então, já aproveitando aqui o gancho para responder a Carla, que fez uma pergunta aqui a respeito de quem não tem uma área de compras, e também alguém que não se identificou aqui, né, em relação a fez uma pergunta a respeito de se deveria priorizar empresas que já têm alguma certificação, né? E aí eu acho que o ponto principal aqui é ter essa análise de risco muito clara, né? Porque isso vai fazer você ser um pouco mais flexível ou menos flexível, dependendo daquela exposição de risco que você tem com aquele fornecedor, né? Então, Exatamente. E claro que um fornecedor que já tem uma certificação reconhecida é muito mais fácil fazer a avaliação dele, né? Você liga para ele, pede a carta de confirmação ou certificado, ele já te manda na hora, né? É muito mais simples. Mas nem sempre é a opção viável, né? Porque às vezes vocês têm pequenas empresas que não têm tudo isso, mas são fornecedores que podem te atender numa demanda específica, por ele ser pequeno, ele consegue fazer aquilo que você precisa que o grande não faz. Então a gente tem aí muitos casos para estudar. Então, passando pela etapa aí, né, de análise de risco, né? Então, aqui, como eu expliquei ali, o alto risco, fazendo a sua tabela, a sua matriz, você pode definir que você, a cada 1 ano, vai fazer auditoria no local. Por quê? Porque ele tem um impacto muito grande no meu processo, no meu produto. Então, se ele não seguir realmente todas as regras de segurança de alimentos, pode ser que eu tenha problemas e desvios lá na frente que pode me trazer um recall, né? Se eu tiver um fornecedor de médio risco, a minha periodicidade passa a ser de 2 anos. Só uma autoavaliação ou o envio de um certificado de análise de produto e a parte documental legal já é suficiente para eu homologar ele, né? Então, ele me manda licença sanitária, me manda um certificado de análise de 2 em 2 anos ou uma vez por ano, certificado de análise do produto dele de conformidade com a legislação, já é suficiente. Ah, se meu fornecedor é de baixo risco, ele fornece detergente clorado para limpeza do pátio da expedição. Então, não tem contato com o produto, não vai ter problemas com segurança de alimentos, mas tem problema de limpeza, né, de produto funcionar, de limpar da forma como eu quero. Então, uma avaliação a cada 3 anos, né, com uma autoavaliação e só um certificado de análise do produto dele, já atende à homologação desse fornecedor. Então, a gente também tem, porque a gente pensa muito em matéria-prima lá do produto acabado, mas o meu fornecedor de detergente, de cloro, ele também precisa ser homologado, né? O meu fornecedor o meu prestador de serviço também precisa ser homologado. Então, alguns prestadores de serviço também podem se encaixar aqui no baixo risco, né? Que eu não preciso ficar fazendo a homologação dele todo ano, pedindo todos os documentos todo ano, né? Então, a gente tem que lembrar também que não é só o que está lá direto no produto. A gente tem que pensar que tem que avaliar tudo que entra dentro da empresa, né? Então, a gente tem que legal. ter esse Eu vou critério. fazer um gancho aqui, Lígia, para responder também a Ana Paula, que perguntou aqui se análise de risco é em cima do fornecedor, né? Acho que aqui o ponto, Ana, é em relação ao que ele fornece dentro da tua operação, né? Então, como a Lígia colocou aqui, ele fornece um detergente que é para limpar a calçada, ele vai ter um nível de risco. Se é para limpar uma abastecedora de uma linha de leite, pode até ser o mesmo detergente, né? Mas e o mesmo fornecedor, mas aí para a tua relação de risco, ele é muito maior, né? Então a gente precisa equilibrar também. Vejam que a Lígia já colocou dois instrumentos muito importantes aqui, né? Quer dizer, essa análise de risco é a base para a gente começar, né? Esse tratamento de homologação de fornecedor e a base também, inclusive, para a gente fazer aquela primeira conversa com a equipe toda, entender quais são os riscos. É muito importante considerar esse ponto de partida aqui para vocês, né? A gente sempre tem que pensar no fornecedor e no produto que ele está te fornecendo, porque aí a análise de risco vai mudar completamente, né? Então, se eu compro detergente para limpar
o piso da expedição é uma coisa, para limpar, né, o laticínio é outra. Então, a gente tem que estar pensando nas duas coisas, o fornecedor e o produto que será fornecido ou o serviço que será prestado, tá? E aí a gente consegue fazer uma boa avaliação de risco. Então, aí a gente tem aqui a etapa de autoavaliação, né? Então, depois dessa avaliação de risco, a gente pode ir entendendo um pouquinho, né? Ah, eu preciso só de uma autoavaliação. Então, você vai solicitar dentro dessa autoavaliação, ah, a empresa tem licença de funcionamento? Sim, então me envia uma cópia. A empresa tem alvará sanitário? Sim, então me envia uma cópia. A empresa tem especificação técnica do seu produto acabado? Sim, então me envia uma cópia do documento. E aí você vai montar os seus requisitos de fornecedor, né? E você pode até criar um checklist com esses requisitos que você solicita e mandar para o seu fornecedor, dizendo assim, ó, fornecedor, está aqui uma planilha, né, do Excel ou de um programa, né, aquilo que for mais fácil para vocês, e ele vai dizer, sim, eu tenho, não, eu não tenho, ou parcial, está em implementação, né? Então, essa autoavaliação, ela vai te dar uma noção do que esse fornecedor já atende de requisitos legais, de segurança de alimentos, de qualidade do produto, porque preço eu já vi lá com o comprador, foi um dos critérios para ele poder entrar, né, dentro da empresa, e prazo também. Então, geralmente, preço e prazo já é lá com compras, quando chega para a gente fazer a autoavaliação, isso já está definido, já está acordado, né? Então, aqui a gente vai falar muito mais de documentação legal, qualidade do produto e segurança de alimentos, né? Ah, existe, né, uma autoavaliação pronta, que a gente compre por aí? O que eu pergunto para o meu né, fornecedor? Não sei nem o que perguntar para ele, o que eu coloco aí nesse questionário, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar que a gente tem que colocar os requisitos legais aí dentro, né? Os requisitos de segurança de alimentos, como se ele tem um plano HCCP, que eu acho que hoje em dia o HCP ele é básico para todo mundo. Se para mim, eu não tenho detector de metal na minha empresa, mas eu tenho risco de metal, eu vou garantir isso na minha matéria-prima. Então, os meus fornecedores, eu posso colocar que ele tenha detector de metal, contaminação cruzada por alergênico. Então, eu vou pedir para ele uma declaração de alergênico, se ele tem um programa de alergênico, né? Então, são perguntas que vão. Você primeiro precisa conhecer o seu produto, ver a sua necessidade, para daí você criar a sua autoavaliação. E essa autoavaliação ela pode ser baseada na vigilância sanitária, nas legislações, né, do seu país. Ela pode ser baseada em alguma norma. Ah, eu vou basear o meu checklist na norma IFS Progress. Eu vou basear meu checklist na BRCGS, na FSC 22000, porque eu estou querendo me certificar na FSC 22000, então eu quero que os meus fornecedores já tenham essa base. Então, cada empresa vai montar a sua autoavaliação de acordo com aquilo que ela deseja, o caminho que ela está seguindo, né? Não existe um padrãozinho pronto. Claro que existem algumas perguntinhas básicas, né, que todas as empresas precisam fazer. Mas a gente tem que trabalhar com esse checklist que ele é vivo, né? Então a gente vai incluindo perguntas e vai melhorando ele ao longo do tempo. Lígia, vou aproveitar aqui para fazer uma dúvida pessoal aqui, né? Nesses processos de autoavaliação, como é que você trata a questão da credibilidade da informação, né? A gente tem como, dentro desses questionários, pedir evidências, foto, vídeo, documentos, coisas que nos ajudem a comprovar que aquela informação que foi colocada na autoavaliação é de fato correta? Sim, eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente em relação aos documentos legais, né? Ele vai colocar lá que ele tem a licença sanitária, mas você pede a cópia desse documento para garantir que tá ok. A VCB, gente, é um requisito legal que tem grande impacto, que se algum dia tiver algum incêndio, alguma coisa assim, é muito relevante.
e a maioria das empresas não tem, ou então está em processo de atualização, o bombeiro não liberou ainda porque a gente tem uma obra que custa uma fortuna, e aí o pessoal coloca que tem, e aí quando você chega na auditoria em loco, elas não têm. Então, você pedir essa documentação e ter o controle desses registros e o controle de quando esses registros vão vencer também é importante. Né? Então, quando você pede os documentos, é bom ter lá na sua planilhinha, fornecedor A tem o AVCB com validade até 2026. Então, essa gestão de documentos é muito importante você fazer. Né? Então, você pede as evidências, e aí também depende de caso a caso, de empresa a empresa. Para mim, ter a análise microbiológica do produto uma vez por ano é fundamental. Então, eu vou colocar lá, a empresa tem um monitoramento de análise do produto? Sim. Então, você me manda a evidência. Eu quero ver o laudo microbiológico ou o laudo fisicoquímico desse produto. Tá? Então, todas essas evidências, elas precisam ser solicitadas para garantir. Ou tem empresas que fazem uma avaliação, uma autoavaliação, e depois, aleatoriamente, ao longo do ano, eles vão auditando essas empresas e que num ciclo de 2 anos eles auditem todos os fornecedores. Né? E aí você pega essa autoavaliação, vai até o fornecedor e vai checar se realmente ele tem tudo aquilo que ele falou. Então depende muito do critério da empresa, mas checar a informação é fundamental, porque aquele caso que eu falei lá na Bassar, do propileno glicol, é em questão de homologação de fornecedor. Foi uma homologação que foi feita na maioria das empresas, documental, e não se checou realmente, né, em loco todas as questões de fornecedor. Então, acho que é bem importante a gente fazer essa verificação da documentação. Legal. Pessoal, peguem um caderninho aí para anotar todas essas dicas que a Lígia está nos dando, né? Porque tem bastante coisa aqui para executar aqui no dia de amanhã, né? Lígia, bom, acho que a gente pode seguir aqui. A gente está com bastante perguntas, tá, pessoal? Então, eu estou considerando somente aquelas que estão sendo colocadas aqui no Q&A, tá? Q e comercial A. Eu vi que tem algumas perguntas indo aqui no chat. A gente vai acompanhar só aquelas que estão no Q&A aqui. Todas elas vão ser respondidas ou agora aqui diretamente no nosso webinar, ou depois a gente entra em contato também com vocês para responder essas perguntas. A gente vai deixar lá no YouTube as perguntas e as respostas também lá para vocês. Vamos lá, né, para autoavaliação. Então, aqui a gente tem, né, um questionáriozinho, onde você pode perguntar se tem, né, o alvará de funcionamento, se a empresa tem controle dos documentos, se ela faz uma avaliação também dos fornecedores dela, se ela tem os procedimentos operacionais já implementados, se eles sabem fazer um programa de recall, né, se eles conseguem recolher o produto deles se tiver algum problema, se eles tratam as não conformidades deles, se tem, né, um programa de alergênico consistente, e aí ele vai responder se ele tem, se ele não tem, ou se ele tem um atendimento parcial. Aí quando você recebe aquela avaliação de fornecedor que tem um monte de parcial, você fala, e agora, né? Esse parcial tem só um pouquinho, não tem nada, eu estou começando. Então, quando vocês verem empresas que têm um número de parcial muito grande, acendam um alerta, entendam com o fornecedor o que é esse parcial, o parcial dele ele tem quase tudo, ele tem quase nada, né? Então aí a gente tem que olhar com um pouquinho mais de detalhe para poder entender se aquele fornecedor ele realmente vai ser auditado uma vez por ano, ou ele vai ser a cada 6 meses, ou ele vai ser, a gente vai acompanhar cada entrega. Né? Então, é isso que é bem importante, essa autoavaliação, ter um critério e uma nota final para que você consiga pontuar e dizer assim, ó, acima de 90 ele passa, abaixo de 90 ele vai entrar em critério condicional, ele vai ter que me mandar uma rastreabilidade do produto, ele vai ter que me mandar mais análises, ele vai ter que me provar que ele está, né, correndo atrás de todos esses documentos, e aí um reprovado, o que eu faço, né? É um fornecedor crucial,
né? E ele foi reprovado na autoavaliação, eu vou parar, eu vou bloquear a compra, eu vou ligar para a compra e dizer assim, ó, tá bloqueado, você não compra mais desse fornecedor. O que que eu faço aí com esse fornecedor que está reprovado? Eu acho que a homologação de fornecedor é um processo de parceria, onde todo mundo quer crescer, e aí tem que ter o plano de ação, você tem que ir acompanhando, você vai olhar com mais carinho para esse fornecedor, para ver se ele realmente está evoluindo, se ele quer, né, continuar te fornecendo, ele vai ter que ter um prazo para se adequar e ir cumprindo esse plano de ação. Agora, é muito importante, quando você faz a autoavaliação, é definir uma nota, né? Então, definir um critério de aprovação, porque só responder o questionário de autoavaliação não significa que ele está homologado, né? O quanto que eu quero que ele atenda desse meu questionário, né? Isso é muito importante. A gente conseguir mensurar essa autoavaliação e como que eu vou classificar esse meu fornecedor, né? E aí tem as auditorias em loco, que daí você pode contratar uma empresa terceirizada, você pode ter a sua própria, né, equipe de homologação que vai fazer essas auditorias, e ela fornece uma visão muito detalhada, porque aí você está em loco ali vendo o processo daquele fornecedor, você está identificando quais são as possíveis melhorias que ele tem que fazer e vendo as conformidades que ele tem, porque eu falo que a auditoria ela busca conformidade, né? A gente não quer achar não conformidades, a gente quer ver o quão você segue as legislações, as melhores práticas de mercado, para poder ter certeza de que o produto que está vindo para minha empresa, ele atende os meus critérios, né? E os critérios de aprovação, né? Você tem que deixar muito claro, seja numa auditoria em loco, seja numa autoavaliação, qual que é o critério para aprovar ou para não aprovar o meu fornecedor, né? Então, eu tenho que ter uma nota X, eu tenho que juntar nota de autoavaliação e auditoria com envio de documentos legais, ou não, eu vou aprovar ele só com a nota de autoavaliação e a documentação legal eu vou pedir só para me resguardar, ou não. Para mim é muito mais importante ter o documento do que ele preencher a autoavaliação, né? A gente tem alguns fornecedores que podem entrar dentro de uma aprovação condicional, então ele monta um plano de ação, a gente vai acompanhando esse plano de ação junto com o fornecedor e em contrapartida ele continua, né, fornecendo para a gente. Existem casos de reprovação, né? Esse caso de reprovação eu vou avisar a área de compras, ó, não compra mais, mas opa, é o melhor fornecedor, é o melhor preço, é a melhor entrega, né? Ele teve um problema pontual, essa reprovação foi, né? Então você consegue fazer um acompanhamento dessa reprovação, você pode dar um prazo para a pessoa fazer um plano de ação, se reestruturar e você faz uma nova avaliação com ele. Só que todos esses critérios têm que estar muito documentado em forma de procedimento, em ata de reunião, em algum lugar você tem que definir o que é aprovado condicional, o que é reprovado e o que eu vou fazer quando ele for aprovado condicional e o que ele for reprovado. Isso tem que estar claro para compras, para qualidade e para o recebimento, né? Eu posso aceitar uma mercadoria de um produto que está aprovado condicional? O pessoal do recebimento tem que saber, né? Isso é bem importante. Então, aqui, né, divulgação interna dos fornecedores homologados. Por que que o pessoal do recebimento tem que saber se o fornecedor está homologado ou não? Porque é ele que vai receber o produto. E a hora que ele chegar o caminhão lá e ele abrir o caminhão e falar assim, nossa, eu recebi o arroz parbolizado Sabor do Sul. Ah, é arroz. Eu sei que minha empresa compra arroz, eu vou receber arroz, né? É do distribuidor A e veio esse arroz para mim. Opa, qualidade? Só estava aprovado Camil Tio João e prato fino. E o pessoal do recebendo falou assim: ah, mas é arroz. Mandaram eu receber arroz, eu recebi arroz. Só que essa marca não estava homologada. Então, a gente tem que ter essa divulgação interna, tem que ter essa conversa com todo mundo para que a gente consiga só comprar de fornecedores homologados. Ah, aconteceu uma catástrofe, eu não tenho mais arroz de fornecedor nenhum. Ah, então existem situações emergenciais.
né? Então, para a situação emergencial, como que a gente vai tratar? Eu vou poder comprar? Eu não posso? Então, tudo isso tem que ser muito bem costurado entre as áreas para que você saiba que você só vai receber produto que está homologado. Lígia, aproveitando um pouco aqui desse tema, tem alguma maneira ou uma prática em relação a essa divulgação interna que pode facilitar o dia a dia das empresas? Porque a gente tem empresas de todos os tamanhos aqui, né? E pode ser que a gente tenha empresas pequenas, grandes e tudo mais. Nas pequenas até mais fácil, né? Agora, nas grandes, normalmente, como é que isso acontece, né? Tem alguma política, algum treinamento, algum tipo de prática que ajuda nessa divulgação? Ou alguma ferramenta também? Acho que a Lígia caiu aqui, pessoal. Então, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas aqui, enquanto a Lígia retoma a conexão. Portanto, eu vou me dar a licença poética de responder só aquelas que tenham mais familiaridade, e depois as outras aqui a Lígia nos ajuda. Nós tivemos uma pergunta aqui do Cláudio, né? Que pergunta da seguinte forma, né? Como a IA pode ajudar uma ligação de fornecedores? Nós tínhamos uma pergunta aqui também, Cláudio, em relação a ferramental, né? Que tipo de ferramenta a gente pode usar para fazer esse processo de homologação? IA, com certeza, pode nos ajudar, principalmente no sentido de amassar um pouco o dado, né? Conseguir trazer essas coisas que já são mais públicas para dentro das nossas bases. Mas a gente tem alguns RPs de mercado que já tem soluções de homologação, né? A própria Paripasso tem soluções de homologação de fornecedor também, através da sua ferramenta Click, que gerencia todo esse processo, né? Quando eu inicio uma tomada de informação com o fornecedor, mando um questionário para ele preencher, ele documenta aquele questionário, faz a autoavaliação, posta os documentos, o sistema próprio já alerta quando você está vencendo algum documento ou coisa ou informações que você deve prover para a indústria, mas que ainda não foram colocadas no sistema, já permite autoavaliação, já permite avaliação da própria indústria em relação aos fornecedores. Então, a gente tem, de fato, algumas ferramentas que podem contribuir ou ajudar. A IA ainda está amadurecendo um pouco, né? Então, vocês aí que já devem estar usando algumas coisas relacionadas ao ChatGPT, ao próprio DeepSeek aí, né? Que é outra IA que saiu agora na China. São ferramentas que no dia a dia podem nos ajudar, especialmente em coletar essas informações e especialmente as informações que já estão disponíveis, já estão abertas aí, né? Nós estamos tentando aqui recuperar a Lígia, tá, pessoal? Mas enquanto isso eu vou seguir com as perguntas mais fáceis, porque as mais difíceis eu vou deixar para ela, tá? Aqui tem uma pergunta da Priscila, de como poderíamos conduzir a homologação de fornecedores que são de fonte única. Bom, Priscila, normalmente, né, é mais complicado porque existe uma relação de dependência, né? Mas aqui é muito de conversa e entendimento, né? É importante que vocês consigam estabelecer uma relação e um plano de trabalho. Como a Lígia colocou aqui para a gente, não existe bala de prata, né? É uma relação de duas partes, né? É importante que você construa essa relação, iniciando por uma comunicação, botando os teus pontos de risco e construindo, uma vez que essa tua fonte é única, né, de abastecimento, esse é o único fornecedor, construindo uma relação e um plano de trabalho para atender os teus requisitos, né? E é importante também, em algum momento, você consiga se preparar também para não depender só de um fornecedor, né? Mas, já que você está nessa condição hoje, primeiro passo é sentar, conversar, estabelecer um plano com o teu fornecedor e ir acompanhando, né? E mantendo essa relação equilibrada. Lígia, Pessoal, só desculpa voltamos. aí, é, né? Peço desculpa aí, porque são coisas da internet, né?
Aí caiu tudo aqui, mas já consegui me reconectar. Vocês ouviram até o monitoramento de fornecedores, né? Isso. Já aproveitei para responder umas perguntinhas aqui, as mais fáceis, tá, Lígia? Deixei comigo, as difíceis eu deixei para você. Tá bom, que bom. Vamos prosseguir aqui, então. Então, né, a gente faz aí todo esse monitoramento para ter certeza de que o produto que foi recebido está dentro da nossa especificação, né? E isso vai gerar uma nota para o seu fornecedor, né? Ele é um fornecedor que ele te atende no prazo, com a qualidade esperada, e aí isso vai te ajudar a trabalhar também dentro da sua avaliação de risco, porque daí você vai ter um histórico dele e vai dizer, ele é um fornecedor que não me dá problema, não me deu problema nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, né? E aí você vai estabelecendo o monitoramento dele e entendendo que aquele fornecedor passa a não ser mais de risco alto para um risco médio, né? Então, esse monitoramento é muito importante, porque às vezes você homologa um fornecedor, tá tudo lindo. A primeira entrega vem linda, a segunda ele atrasa um pouquinho, a terceira ele já não te entrega dentro do padrão que você estabeleceu. E aí você começa a ter problema. E se você não fizer nenhuma ação, né, ele vai dizer assim, beleza, estou homologado, posso entregar qualquer coisa. E não é isso que a gente espera, né? A gente espera que um fornecedor homologado continue ao longo do ano entregando para a gente o produto de qualidade que foi acordado. Então, acho que a gente Lígia, fecha o ciclo da homologação aí com o monitoramento. eu vou só aproveitar aqui para compartilhar ainda essa etapa final aqui. Você vê minha tela já, Lígia? Eu, Sim. a gente tinha aqui uma etapa, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela inteira. Acho que eu estou no modo não apresentação. Um minutinho. Bom, tinha uma última lâmina aqui a respeito da questão de monitoramento dos fornecedores. Eu acho que esse é um ponto de dúvida bastante forte aqui. A gente viu algumas perguntas relacionadas a esse ponto aqui, Lígia, especialmente na questão do dia seguinte, né? Como é que eu mantenho esse fornecedor engajado com a nossa proposta de desenvolvimento, né? Então, às vezes o fornecedor faz ali toda a documentação, atende, né, o material que a gente precisa, e depois, né? Como é que funciona essa dinâmica do dia seguinte, né? Como é que a gente acompanha esse fornecedor e garante que ele fique engajado, atendendo todos os requisitos ao longo do tempo? É aí o monitoramento que você vai fazer. Então, eu vou monitorar as entradas desse fornecedor. Então, na avaliação de recebimento, ela é muito importante, né? Então, quem está fazendo esse recebimento, ele tem que avaliar. A matéria-prima veio dentro do padrão que eu pedi? Não, ele não veio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um relatório de não conformidade para o meu fornecedor. E no final do mês, eu vou dizer assim, ó, fornecedor A, você teve 2, 3 relatórios de não conformidade. Eu preciso de um plano de ação, porque no terceiro você vai ser desclassificado. E aí você vai ter que fazer todo o processo de homologação novamente. Ele é um fornecedor que ele me entrega com a qualidade necessária, mas ele entrega sempre atrasado. Então eu também vou trabalhar com um relatório de não conformidade em cima dele, né? Então você tem que fazer esse monitoramento e abrindo os relatórios de não conformidade e passando para o seu fornecedor todos esses desvios e exigindo que ele te retorne e com um plano de ação. O que a gente vê muito é assim: o produto veio ruim, beleza, eu te dou desconto na nota fiscal no próximo pedido. E ficou por isso mesmo. Aí veio o outro, carne, embalagem sem vácuo. Não, beleza, eu te dou bonificação no próximo pedido. E tá tudo certo. Mas o problema de falta de qualidade de matéria-prima você não está resolvendo. O teu problema de falta de matéria-prima, porque ele entregou com problema de qualidade, você também não está resolvendo. Então, só receber a bonificação lá na frente não resolve para você.
Então, você tem que abrir um relatório de não conformidade, você tem que pedir para que ele faça um plano de ação para que esse produto não venha mais com vácuo estourado, que ele não venha mais fora do seu padrão de qualidade ou do seu prazo de entrega, para que ele consiga fazer um plano, cumprir com esse plano e te entregar da forma que você acordou lá no começo com ele, né? E aí, ao longo do ano, você vai vendo, fornecedores, pelo volume de entrega que ele teve dois relatórios de não conformidade, ele me entrega todo dia, ok, é um fornecedor bom, tá dentro né? Ninguém é 100%, então tá dentro da minha expectativa. Eu tenho um fornecedor que me entrega uma vez por mês e ele teve 5 relatórios de não conformidade. Então, fornecedor, acende uma luz amarela, compras, pressiona ele aí, porque ele precisa ter, né, critério para me entregar dentro do prazo. Então, você precisa monitorar todas essas entregas do seu fornecedor. Já como é que a gente monitora isso? É na avaliação de recebimento. Então, quem recebe vai escrever lá, devolvi a carga porque estava com problema. O produto chegou atrasado, mas eu recebi. E alguém vai ter que fazer o gerenciamento de toda essa informação e compilar no final do mês e dizer assim, o fornecedor A, B e C tiveram problemas ao longo desse mês. Então, a gente Legal, tem que ter uma equipe multidisciplinar aí trabalhando. legal, muito, muito bom, muito bom. Pessoal, a gente já está um pouquinho avançado da hora aqui. Conforme prometido, eu queria dar o brinde aqui que a Lígia nos trouxe, né? Então, aqui vocês vão encontrar, através da leitura desse QR Code, um questionário de autoavaliação de fornecedor, onde vocês já podem começar a fazer a homologação de fornecedor de vocês amanhã. Então, é o primeiro kit aqui que a Lígia preparou para a gente, vocês podem baixar e já começar a aplicar esse questionário amanhã aqui para começar o processo de homologação de fornecedores de vocês. Nós temos milhares de perguntas aqui, tá, pessoal? Então, a gente recebeu, estava bastante quente aqui o nosso chat de perguntas. É bom, então, de repente, a gente até tem que fazer uma extensão aqui do webinar em algum momento, Lígia, para poder tratar todas essas perguntas, mas vou selecionar algumas aqui, só para a gente tentar tirar algumas dúvidas, e depois as outras vão ser respondidas diretamente pelo nosso canal lá no YouTube, tá, pessoal? Todo o material aqui, o vídeo, os links dos materiais que a gente está compartilhando aqui vão ficar disponíveis também lá no nosso canal. Eu já respondi algumas perguntas aqui que eram as mais fáceis, tá, Lígia? Então, vou pegar algumas que são mais complicadas aqui para você nos ajudar. A Karina Zaghetti, se eu estou falando certo sobre o nome dela aqui, ela pergunta a respeito de fornecedores que já têm o GFSI, né? Então, quando o fornecedor já possui o certificado reconhecido, ainda assim é necessário solicitar preenchimento dos questionários e outros documentos adicionais? Depende da avaliação de risco, né, gente? Então, a empresa ela tem que ver o que ela quer. É um produto de marca própria, né? Então, eu vou fazer, vai pôr a minha marca ali. Então, só o GFSI eu acho que não é suficiente, porque eu tenho alguns requisitos específicos para mim que não estão dentro da norma do GFSI. Eu tenho alguns requisitos que, apesar de não ser minha marca, eu quero que ele cumpra. Então, eu vou lá e faço uma autoavaliação ou uma auditoria. Então, vai depender muito do que a empresa deseja. Eu tenho muitas clientes que o fornecedor dele tem certificação de FSI e mesmo assim a gente faz auditorias de 4 ou de 8 horas para ver requisitos específicos que não fazem parte do GFSI. Então, pode existir sim esses dois. Ele tem o GFSI, mas ainda tem alguns requisitos específicos, tá? Legal, muito bom. Tem uma pergunta também da Renata França, desculpa. Toda empresa para homologação precisa ter um sistema de rastreabilidade de produtos? A falta dessa informação acarreta algum erro na homologação final? Rastreabilidade de produto e recall está dentro da legislação, é um requisito legal. Então, o mínimo que a empresa tem que ter, ela tem que ter, né? Porque você está falando de um requisito que é legal. Então, as empresas elas precisam ter o sistema de rastreabilidade e recall implementados. Minha empresa não tô, eu acho que é desnecessário.
primeiro que ela está pegando um requisito legal, e segundo que se ela tiver algum problema, algum desvio ali dentro, ela não vai saber se o lote que ela mandou para você tem problema ou não. Então, você vai ter que recolher o seu produto, porque se ela tiver um problema, a vigilância sanitária vai falar assim, ó, você não tem rastreabilidade, recolha tudo de tudo. E aí você vai acabar entrando dentro desse recolhimento, às vezes sem necessidade. Então, assim, eu acho que o risco que você corre de homologar um fornecedor que não tem rastreabilidade é muito grande, tanto legal quanto econômico, financeiro e a imagem do seu produto, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Vou responder, vou fazer mais duas perguntas, tá, pessoal? Só para a gente também não estourar muito o nosso tempo. E aí as outras a gente vai respondendo conforme a gente combinou aqui diretamente no canal. A Fabiana Leal, ela pergunta se para indústrias que são certificadas, porém não apresentam laudos de microbiológicos atualizados nos produtos, quando solicitamos, qual o prazo que você recomendaria para o envio desse documento? Se essa fase inicial de homologação, você entende que a ausência da entrega do laudo é passível de segurar a homologação, mesmo tendo a certificação vigente. Então, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande na hora que a gente está fazendo a homologação de fornecedor de conseguir todos esses documentos, né? Então, às vezes a gente não fala com a área de qualidade, a gente fala com o comercial não tem aquele rápido resposta e a gente tem essa dificuldade. Quem vai determinar isso é a empresa, tá? Então, para o meu negócio, ter o certificado de FSI é suficiente? Ok. Ter o certificado mais a análise microbiológica, porque é uma salmonela e meu produto não é pasteurizado, ela é gigante, então eu vou bloquear o fornecedor. Então, vai depender muito da sua avaliação de risco e do seu negócio, tá? Então, não tem como a gente definir. É uma boa prática que as empresas enviem os laudos microbiológicos uma vez por ano, né? Ou, para empresas certificadas, tem que vir com laudo. Todas as entregas têm que vir laudadas, né? Então, depende muito do que você, de que nível de empresa que você está trabalhando. Legal. Última pergunta aqui do Damasceno. Para fornecedores que já enviam um plano de ação para cada não conformidade, faz sentido pedir um relatório mais completo no final do ano, por exemplo, com todas as ações realizadas, mesmo que algumas já tenham sido informadas anteriormente? O que você pode, se ele já te responde todas as não conformidades, o que é uma boa prática é você fazer um levantamento e gerar um relatório final de tudo isso, porque você consegue ver evolução. Então, você consegue mostrar para o teu fornecedor que ele teve 5 não conformidades, dessas 5, 3 foram tratadas e 2 foram tratadas e foram reincidentes. Então, nesse fechamento do ano, você consegue também ver a reincidência, e aí você consegue fazer a verificação da eficácia do plano de ação dele. Então, ela vale a pena, dá trabalho, mas vale a pena fazer, porque aí você consegue ver se a ação foi eficaz. Legal. Maravilha, pessoal. Bom, tem mais centenas de perguntas aqui. A gente teve realmente bastante dúvidas aqui, o pessoal. A gente vai dar uma analisada, vai responder todas as perguntas de vocês. Depois eu vou deixar para a Lígia escolher a melhor pergunta, tá? Depois nós vamos entrar em contato com aqueles que se identificaram aqui no chat com as perguntas. A gente vai identificar, vai passar aqui para a Lígia nos ajudar com mais essa, né? Porque as perguntas são muitas. E a gente vai entrar em contato também para dar o voucher de acesso lá na academia para que você possa escolher o seu curso. Então, mais uma vez, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, em especial a Lígia, por dar essa aula para a gente aqui, né? Eu anotei um monte de coisas aqui já. Vou começar a correr com os pontos que a Lígia colocou aqui para a gente já amanhã. Então, Lígia, muito obrigado pela tua contribuição aqui, pelo teu esclarecimento e mais uma vez só posso te agradecer aqui por todo o compartilhamento de conhecimento conosco. Eu que agradeço aí todo mundo pela participação, né? Fico feliz que tenha muitas perguntas, então isso é legal porque o pessoal está participando, está envolvido e está querendo homologar os fornecedores, que é o mais importante, né? A gente garantir a segurança do produto. Pessoal, obrigado e até o próximo webinar. Acompanhem nas redes aí para saber as atualizações dos próximos dias de webinar. Obrigado, pessoal. Um abraço.